Salve, queridos! Antes de começar com esse vídeo, um aviso importante. Este não é um vídeo político. Eu vou repetir. Este não é um vídeo político. O objetivo desse vídeo é a gente tentar compreendermos juntos a origem desse furdunço que ocorre no Oriente Médio desde tempos imemoriais, né? Eu me lembro quando eu era criança e vi meu pai assistindo o Jornal Nacional e quase todos os dias eles falavam sobre uma guerra no Oriente Médio. E um dia eu pensei, mas por que esses caras tanto brigam? O que será que acontece lá? Bom, depois de adulto, né, eu fui entender que o problema não era recente, pelo contrário, né, vem de muito longe, desde os tempos bíblicos. Então, o objetivo é eu contar para vocês um pouco, de uma forma super reduzida, evidentemente, por conta do tempo, da onde veio tanto rancor, tanta história, enfim. Bom, dizem que tudo começou quando Abraão, chamado pai da fé, e sua mulher Sara receberam a promessa de Deus que eles teriam um filho, né? Mas como ele já era velho e a Sara era estéril, eles riram dessa promessa de Deus. Aqui no canal eu fiz um vídeo sobre Abraão, você pode ver lá, eu conto mais em detalhes. Bom, como o filho prometido não vinha, a Sara teve uma ideia, que era o quê, né? Ideia de fazer o marido dela, o Abraão, dormir com uma de suas servas, uma egípcia, de nome Agar, porque a preocupação na época era a descendência. Então isso aqui não era uma coisa assim tão absurda na época. Bem, dessa relação nasceu então o filho, né, de Abraão com Agar, chamado Ismael, né? Porém, quando Ismael já tinha uns 13 anos, a Sara finalmente conseguiu engravidar de Abraão e nasce o filho prometido por Deus, o Isaac, que significa ele ri, pelo fato dos pais terem rido quando ouviram a promessa de Deus. Bom, com o tempo, né, a relação de Sara e Agar em casa não estava indo bem, e ela então pede é um eufemismo, né, para Abraão expulsar Agar e o filho de casa, mandando os dois para o deserto. Ele reluta, tal, afinal de contas era filho dele, mas sabe como é que é, né? Sara devia ser bem persuasiva, e assim foi feito. Então, eles foram para o deserto, a Agar sai xingando todo mundo, evidentemente, né? E um dia, quando Ismael estava chorando no deserto, um anjo surge para a mãe dele, para Agar, e promete também que ele, Ismael, seria pai de uma nação. Então, as gerações de Ismael, né, deram origem aos povos árabes, e de Isaac vieram os judeus. Como eu falei, é um resumão, claro, né, mas vejam de onde começam as diferenças entre esses povos. Bom, vamos adiantar um pouco e falar um pouco mais da história contemporânea, né? Geralmente as pessoas dizem, olha lá, Israel está ocupando um lugar que é dos árabes ou dos palestinos, e por isso eles estão revoltados, está tendo uma guerra. Bom, eu acho que em assuntos mais relevantes, a gente, antes de sair boquejando e falando bobagem, a gente tem que tentar entender um pouco do contexto, tá certo? Então, o objetivo do vídeo é esse também. Então, vamos começar com o que está dito na Bíblia. Então, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que os romanos, né, eles dominavam a região e a terra era dividida entre Galileia, Samaria e Judeia. Na Bíblia não aparece o nome Palestina. Esse nome só aparece no segundo século por iniciativa do imperador romano Adriano, que ele tentou aniquilar os judeus e a memória judaica da terra, quando ele expulsa o povo hebreu, renomeia a região com o nome de Pilistina, com PH, né? Mas veja, nunca houve um país dos palestinos, ok? Bom, mas o que aconteceu com Adriano, que era o imperador romano na época? A região da Judéia, que incluía Jerusalém, foi incorporada ao Império Romano no século I a.C., quando o general romano Pompeu conquistou a área em 63 a.C. Então, a Judéia se tornou um estado, né, vamos chamar assim, um estado de Roma, né?
com algum grau de autonomia sob a dinastia herodiana, que é do rei Herodes, né? Mas o rei Herodes era um cara que não era muito bem visto, era um cara que ele não era 100% judeu, tal. Os romanos colocaram ele lá e ele era totalmente submisso aos romanos, né? Por conta de poder, enfim. Mas então tinha uma crescente tensão entre os judeus e os romanos, né? E essa tensão só vai aumentando até que um dia explode, né? O povo judeu, com suas tradições religiosas únicas, né, e sua expectativa de liberdade, tinha dificuldades em se submeter à dominação de um império pagão, que controlava grande parte do Mediterrâneo. Já contei aqui em outros vídeos, se você vê o mapa da antiguidade, você vê que Roma era o dono do mundo, não é? Então ele ia até Escócia, Inglaterra, vinha por toda a Europa, até lá para baixo, Grécia. Então ele mandava em tudo, era um império hiper poderoso, né? Eu acho que hoje em dia nem Estados Unidos é o que foi Roma na época, né? Então os romanos, por outro lado, viam a Judéia como uma província instável, desafiadora. Governantes locais como Herodes, o Grande, né, que governou com o apoio de Roma, como eu disse, tentou manter a paz, mas a opressão aumentava e o povo hebreu se ressentia cada vez mais da presença romana. O povo hebreu ele nunca concordou, por motivos óbvios, né, com a ideia de que o imperador era um deus, né? Jamais aceitaram isso. Ao contrário dos gregos, por exemplo, e como os gregos eram politeístas, na hora que os romanos chegam e falam, você tem que adorar o imperador como um deus. Para os gregos, mais um deus, menos um deus, não faz diferença. Então é nós, estamos juntos e pronto, não tem problema. Os imperadores romanos só eram deificados após a sua morte, né? Até que um dia, o Júlio César, né, mudou essa tradição e determinou que, cara, após a morte nada, eu quero ser deificado em vida. Então, para os romanos, o povo hebreu sempre foi um povo carne de pescoço. Por quê? Porque os romanos falavam, olha, o imperador é Deus. E o povo hebreu falava, Deus esculete, Deus é o meu Deus aqui, esse cara aí, não, ainda mais um cara que nos oprime, tô fora, né? E além disso, né, a imposição de impostos pesados, que os romanos, quando conquistavam uma região, já largavam o imposto, né, para sustentar o império, foi um dos fatores que mais contribuiu para o aumento das tensões. Então, os judeus eram obrigados a pagar altos tributos, né, ao império, e que gerava uma grande insatisfação. Por quê? Porque esses tributos sustentavam o império que muitas vezes desrespeitava as práticas religiosas e culturais dos hebreus, né? Tanto é que o cobrador de impostos, mesmo quem era judeu, era muito mal visto, né? O próprio discípulo Mateus, ele era cobrador de impostos, né? Então era assim, eram pessoas odiadas, né? E além disso, né, além de tudo isso, os romanos eram brutais e cruéis com os povos conquistados. Então os romanos não era bolinho, o negócio era muito barra pesada, né? E além disso, né, o politeísmo romano, a adoração ao imperador, eram vistos como uma afronta à fé judaica e pregava, claro, o monoteísmo e a adoração exclusiva a Yahvé, né? Então, o conflito entre as crenças judaicas e a cultura imperial romana resultou em uma série de atritos, né? O uso de símbolos romanos em Jerusalém, como as estátuas dos imperadores, era visto como uma profanação pelos judeus, né? O que acendia faíscas de revolta, né? Eles não aceitavam isso. Então, a opressão romana, junto com as aspirações messiânicas e nacionalistas do povo hebreu, culminou na grande revolta judaica que começou em 66 depois de Cristo, né? Esse foi o maior e mais significativo conflito entre os romanos e os judeus, né? A revolta foi desencadeada por uma combinação de abusos romanos, conflitos entre diferentes facções judaicas e uma série de eventos específicos, como a expropriação de fundos do Templo de Jerusalém pelo procurador romano Gésius Florus,
o que provocou a ira dos judeus, porque chega um cara lá romano e ainda, além de tudo, né, vai lá e enfia a mão no tesouro do templo, né? Então a insurreição rapidamente se espalhou por toda a Judéia. Então, o que acontece? Os romanos, liderados pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano, responderam com uma força esmagadora, né? Então, no ano 70 depois de Cristo, após um longo e brutal cerco a Jerusalém, as forças romanas destruíram a cidade e o templo de Jerusalém, que era o centro da vida religiosa e cultural do povo hebreu. Então, a destruição, lembrando que era o templo de Salomão, né? Aí, o Nabucodonosor da Babilônia vai lá, conquista essa região, destrói o templo, né? Os judeus são levados como escravos lá para a Babilônia. Depois, quando cai a Babilônia, eu contei essa história num dos vídeos que eu fiz aqui, né? No livro de Daniel, né? Que era um profeta, que é levado também, o rei Nabucodonosor adota ele como uma das pessoas para ajudá-lo, porque ele tem sonhos, visões, enfim. E aí, quando Ciro da Pérsia conquista a região da Babilônia, ele permite que os judeus voltem para a região. Aí eles voltaram, construíram o templo, não sei o quê, e tanto é que no Novo Testamento os apóstolos falam para Cristo sobre o templo, que é bonito, que é legal, e Jesus profetiza, falando, pois é, só que não vai ficar pedra sobre pedra desse templo. E aí os discípulos, como assim, Senhor? Está tudo aqui. Eu falei, pois é, então, já estava prevendo então esse ataque dos romanos, né? Nesse ataque, né, os romanos, muitos judeus foram mortos e milhares foram levados como escravos ou dispersos por outras partes do Império Romano. E esse evento, então, marca o início da diáspora judaica em grande escala. É uma dispersão que teria repercussões duradouras na história do povo judeu. Então, ou seja, o povo hebreu se separa da terra no ano 70 depois de Cristo e apenas voltará a se reunir um país em 1948, com a resolução da ONU no pós-guerra. Vai vendo, né? Então, assim, mas vamos voltar à história, depois eu trato disso daqui, né? No ano 132, a 135, teve uma tal de revolta de Bar Kokhba. Esse Bar Kokhba era um rabino muito influente na época, né? Então, assim, apesar da destruição de Jerusalém e do templo, o ressentimento judeu contra Roma não terminou. Então, nesse ano, 132 depois de Cristo, sob a liderança de Simão Bar Kokhba, os judeus se revoltaram mais uma vez contra o domínio romano. Então, o Bar Kokhba foi considerado por muitos como o Messias, o líder que libertaria os judeus do jugo romano. Aliás, esse era o papel que o povo hebreu esperava de um Messias que viria. Alguém que liderasse o povo hebreu contra esse jugo romano. Mas aí aparece quem? Jesus, com a sua mensagem de paz. É claro que ninguém aceitou, né? Eles queriam ir para o pau contra Roma. Então, essa revolta, conhecida como a revolta de Bar Kokhba, foi inicialmente bem sucedida, né? Os judeus conseguiram controlar grande parte da Judéia por alguns anos, e Bar Kokhba foi proclamado líder, né, do povo hebreu. Porém, o imperador romano Adriano, que não era gente, né, e aí ficou doido com essa história, falou, quer saber, vamos resolver isso de vez, né? E aí enviou forças massivas para esmagar essa rebelião. Os romanos tentaram apagar a memória e a cultura do povo hebreu, construindo um templo pagão no Templo de Salomão, espalhou estátuas de divindades pagãs na região, expulsou alguns hebreus. Cara, mas não adiantava. Eles queriam apagar do mundo a memória do povo judeu. Então, assim, viram que não tinha jeito. Aí teve, então, essa repressão romana que foi brutal, né? Então, Adriano não apenas derrotou os rebeldes, né, mas também tomou medidas drásticas para apagar a identidade judaica da região. Ele proibiu a prática da religião judaica, né, em todo o império, renomeou a Judéia como Síria-Palestina, daí o nome, né, Filistina, daí o nome Palestina, e rebatizou Jerusalém como Aelia Capitolina. Então, os judeus foram proibidos de entrar em Jerusalém, exceto um dia
do ano, o dia de Tisha B'Av, não sei se eu estou falando certo, tá? Para lamentar a destruição do templo. Então, assim, essas ações dos imperadores romanos contra, né, o povo hebreu tiveram efeitos duradouros na história e na identidade do povo hebreu. A destruição do templo, que era o local que mantinha essa identidade do povo hebreu, e a dispersão dos judeus por todo o império, contribuíram para o desenvolvimento de um judaísmo centrado em torno das sinagogas, da Torá, dos ensinamentos não falados, né, em vez de um judaísmo centrado no templo, né, então um judaísmo oral. A diáspora judaica, resultante da repressão romana, espalhou os judeus por várias partes do mundo, particularmente Europa e Oriente Médio. Tanto é que você vai para a Europa, né, qualquer cidade que você vai maior, tá o bairro judeu, pode ver, né? Então, assim, apesar de continuar, e aí tem toda uma história por que era um bairro judeu, por que era gueto, que eu não vou entrar agora aqui, porque senão vira um vídeo de história, muito embora é importante a gente entender isso também, mas não é o nosso foco aqui. Então, apesar de continuarem a manter sua identidade religiosa e cultural, os judeus enfrentaram séculos de perseguição em diferentes terras, né? Então, depois desse período romano, vamos dizer, pagão, a terra vai ficar na mão dos cristãos no século IV, que é de fala grega, e que será o Império Romano já cristianizado do Oriente, né? Quando Roma assume a religião cristã como a religião principal, como a religião do Império Romano. Então, assim, desde o tempo então, do imperador Constantino, daí que vem o nome Constantinopla, né, que hoje não é mais, né, até o período das invasões árabes muçulmanas, que começaram ali no ano 600, né, que os muçulmanos árabes chegam em Jerusalém e conquistam ali de maneira militar sua expansão, e com essa expansão militar do Islã, eles conquistam toda essa região e se espalham, chegando ao Egito no ano 641, e vão chegar até a Península Ibérica, né, falando de Espanha e Portugal, mas são impedidos de prosseguir entrando na França por Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, no ano 632. E depois a França vai ter um papel fundamental no Império Romano, no cristianismo, né? A Igreja considera a França como a terra, né, especial, porque, né, o catolicismo, mas enfim, também não dá para entrar nisso aqui agora. Bom, aí Jerusalém fica sob domínio árabe e muçulmano, né? Mas mesmo assim, nunca deixou de ter uma minoria cristã, uma minoria judaica, e uma minoria judaica significativa, e vai ficar assim até o ano 1099, quando chegam os cruzados da Europa, né? Os cavaleiros cruzados, que também daria aqui uma história maravilhosa, mas o nosso foco aqui é outro, né? Hoje. Então eles vão dominar a terra e vão vencer os muçulmanos, dominando Jerusalém, do ano 1099 a 1187, até a batalha que o famoso Saladino, né, vence os cruzados, retoma Jerusalém, mas eles ainda permanecem na terra até o ano 1290, quando eles são expulsos de São João do Acre do Norte, e aí retomam o domínio árabe-islâmico. Nessa época, e quando eles retomam ali, você tem o chamado período de domínio mameluco, que não tem nada a ver com o mameluco do Brasil, né? Que são muçulmanos de língua árabe, baseados no Egito, e tinham uma liderança de origem curda. Aliás, esse domínio dos árabes, né, na Península Ibérica, é muito legal quando você vai para a Espanha, para o sul da Espanha. Aí você tem lá cidades, né, Córdoba, Granada, você tem lá, assim, várias cidades do sul, você vê na arquitetura, até você vê, assim, a presença árabe. É muito legal ver isso. Em algumas cidades você tem uma mistura, enfim. Eles ficaram lá durante, sei lá, 300, alguma coisa. Bom, e eles vão ficar nesse domínio até 1517, quando vem outro poder também, islamizado, que são os turcos, tá? E aí já é um pouco mais difícil o pessoal entender, né? Porque, assim, turco e árabe não tem nada a ver, nada. É outra língua, outra cultura,
é outra coisa, né? Esses turcos são chamados turco-otomanos. Então, a última vez que houve um domínio árabe na Terra foi em 1517. Então, de lá para cá, nunca mais os árabes dominaram nada na Terra. Né? Esse domínio turco são por 400 anos. Os turcos só não dominaram os árabes, como os judeus, a Terra, mas os árabes também, né? Por isso que até os árabes dominaram essa terra toda e não sei o que e tal. E por isso que no Brasil tem tanto sírio-libanês, né? Porque eles migraram para cá, Brasil, fugindo, né? Desse domínio pesado que era o Império Otomano. Então, é aí que acontece. Os turcos, né? Turcos otomanos, entraram na Primeira Guerra ao lado da Alemanha e, claro, foram derrotados. Né? Depois a Alemanha vai à Segunda e perde. Aliás, se tiver uma guerra mundial, nunca fique do lado da Alemanha, porque, né, no fim da história sempre perde. Bom, a Primeira Guerra, né, que, como a gente sabe, foi de 1914 a 1918, e o Império Otomano vai terminar de ruir em 1922 para 1923. Quando surge a Turquia moderna, em 1923, com Atatürk. Se você vai para a Turquia hoje, você vê muita estátua dele e tal, que foi o cara que, vamos dizer assim, fez a grande reforma e tal. Então, assim, tudo que estava embaixo desse Império Otomano, desse imperialismo turco, vai ficar na mão de quem? Na hora que cai lá, a Primeira Guerra e tal, vai ficar na mão da França e da Inglaterra. E aí tem o período britânico, que vai. Porque, né, é sempre assim, qualquer guerra. Quem ganha fica com as terras e administra por um tempo, porque o país que perdeu está arrasado, tem que pagar um monte de dívida de guerra, enfim. Então, França e Inglaterra saem vencedores, e aí esse período britânico vai de 1917 a 1947, passando inclusive pela Segunda Guerra. Né? Nesse período de domínio britânico, ali na região de Israel, da Palestina, da Jordânia, do Iraque, fica nas mãos dos ingleses, enquanto a França dominava a Síria, o Líbano, tanto é que esse povo aí, você vai para lá, os caras falam a língua deles, e também o francês. Né? Então nós vamos ter o começo do século XX, né, nessa época, uma intolerância e o antissemitismo fica muito forte em toda a Europa. Né? Então os judeus ampliam o chamado sonho sionista, de estar de volta na sua terra original, fugindo do racismo e do antissemitismo, né, de todas, né, grande parte das cidades que eles estavam, que era um antissemitismo barra pesada na Europa, né, e as primeiras iniciativas vêm por meio de um homem chamado Theodor Herzl. Então eles começam a imigrar muito para a terra de Israel. Né, e não só os judeus, né, porque quando os britânicos estavam lá, eles acabam melhorando muito as condições da terra, e isso faz com que outros árabes e outros lugares também migrem, né? Atrás do quê? Como sempre acontece na história, né? Atrás de emprego, melhores condições de vida, enfim. Então houve uma grande migração, né? Por exemplo, a gente ouve falar do Yasser Arafat, que eu vou falar um pouco mais para frente, que era quem? Era aquele cara líder da OLP, Organização da Libertação da Palestina. Sempre aparecia com aquele Charlie, não é Charlie, tem um nome que eu esqueci agora, né? Ele nasce na Tunísia, então não é da região, ele veio de fora dessa onda de migração. Então, esse pessoal todo chega ao ponto de que no final do período britânico tem um judeu para 2 árabes nessa região. Há uma minoria cristã, como sempre teve. A maioria dos árabes são muçulmanos, e diante da catástrofe do Holocausto, né, da morte dos 6 milhões de judeus, lá, né, pela questão dos nazistas, né, surge então a proposta de criação de um Estado judaico na Terra. E a ONU, né, liderou isso. Foi votado então a criação do Estado judeu em novembro de 1947, que aliás foi liderado pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Era ele que era o presidente da ONU. Né? Então se decidiu dividir a terra, metade para os palestinos, ou melhor, né, nem tinha esse nome antes para os árabes, e metade para os judeus. Bom, os judeus, né, estavam fugindo de Auschwitz, né, dos campos de concentração. Então, assim, qualquer coisa estava melhor. Né? Então, manda aí.
Inclusive, a maior parte do território que eles ganharam foi uma região desértica, o deserto de Negev. E assim, uma região péssima. E eles aceitam, grande parte do Estado de Israel é um deserto. Né? E eles aceitaram, porque, bom, né, para quem não tem nada. Mas quando o Estado foi oficialmente declarado pela ONU, e aí logo, né, o Estado de Israel decreta então a sua, então somos um país e tal, aí o bicho pegou, né? Começou o ataque dos árabes dizendo, não, a gente não quer dividir essa região com os judeus, né? E lembrando, não existe, nunca existiu um país chamado Palestina. Então, os judeus não invadiram um país. Tem muita gente como, porque os judeus estão lá ocupando. Não, nunca teve. Era uma região lá que teve domínio dos turcos otomanos, Império Romano, turcos otomanos, depois Inglaterra e França. Então, era uma região que, né? Aí a ONU vem, depois da Segunda Guerra, então vamos criar um Estado judeu. Pô, criou. Aí o pau começou porque os árabes falaram, não vai ter aqui. Aí a coisa fica muito difícil. Aí então começa o quê? Estoura uma guerra, né, contra os judeus e, claro, né, Israel sobrevive, ganha a guerra, claro, com o apoio dos Estados Unidos, e no dia 14 de maio de 48 você tem a independência de Israel oficial e a nação então se estabelece. Os árabes que não concordaram com isso, né, eles saem, se afastam para se armar, para tentar ir e conquistar, só que aí eles não conseguem mais, porque fechou, né? Aí Israel se estabeleceu. Então eles vão ficar na região da Cisjordânia. Você vê o mapa de Israel, como é que ele é? Ele aqui é vertical, né? Então a faixa de Gaza está aqui no cantinho, aqui o mar Mediterrâneo. Então você tem aqui, por aqui, mais ou menos a região da Cisjordânia, e o mapa de Israel, ele tem uma entrada aqui assim e tal, depois desce. Aqui é a região da Cisjordânia. Então eles vão ficar lá, em outros lugares, para onde eles foram, mas com a intenção de se organizar para voltar dizendo, a gente não quer dividir esse espaço de jeito nenhum, então vamos voltar e vamos atacar. Então vai vendo. Aí Israel escapa de ser destruído mais duas vezes, em 1967 e 1973, quando aconteceu a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. Uma guerra que começou num feriado judaico. E agora não é só os árabes dali, são os países árabes em volta. E de uma maneira incrível, Israel consegue subsistir mais uma vez, vence de novo. Então, Israel venceu uma guerra contra quase todos os países árabes, né? Então, quando Israel vence, especialmente na vitória de 1973, Israel domina toda a península do Sinai. A península do Sinai, o que é? Então você tem aqui, como eu falo, o Estado de Israel aqui, né? Aí você tem o Egito aqui embaixo. Entre os dois tem uma península grande, aqui, uma península, a península do Sinai, né? Bom, já vou voltar nela aqui. E aí tem o controle também sobre a faixa de Gaza, sobre a Cisjordânia e sobre um pedaço que estava no território sírio, que são as colinas de Golã. Certamente você já ouviu muita coisa num jornal, porque as colinas de Golã, porque a ocupação em Golã. Bom, foi aí então, os árabes, os povos árabes perderam, né? E aí eles ficam muito bravos, falam, então tá bom, perdemos uma guerra, então ok. Eles se unem e limitam a exportação de petróleo para o mundo ocidental, ocasionando o choque do petróleo, né? Quem tem mais de 50 anos hoje certamente se lembra disso. Então assim, enquanto todos os países ocidentais passavam por uma crise econômica largada pela mudança no preço do petróleo, só para vocês terem uma ideia, nos anos 70, essa crise do petróleo teve um impacto significativo nos preços globais, né? A primeira grande alta ocorreu em 1973, durante o embargo árabe do petróleo, em resposta então ao apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra do Yom Kippur. O preço do barril de petróleo quase quadruplicou. Então ele sai de $3 o barril e vai da noite para o dia para 12, até o início de 74. Aí, em 1979, uma outra crise acontece, que é a Revolução Iraniana, que derruba o Shah Reza Pahlavi do poder, né? Que era um cara com seus problemas também, era um cara que não era fácil, mas não tem santo na história, certo? Então esse Shah Reza Pahlavi, que tinha o apoio do Ocidente, né? Ele é tirado do poder e assume então a teocracia
que existe até hoje. Né? E aí causou uma nova onda de aumentos, né, com o preço do petróleo quase dobrando, indo de aproximadamente 13 no final de 78 para 34 em 81. Ou seja, o preço do barril, né, de petróleo era $3, vai para 34, considerando esse período todo. Então esses choques petrolíferos levaram a uma grave recessão global, inflação elevada e mudanças políticas e econômicas importantes, como o aumento da busca por eficiência energética, novas fontes de energia, porque o mundo ocidental, né, se tocou, falou, cara, nós estamos nas mãos desses árabes meio malucos aí, eles fecham a torneira e a gente fica sem. Né? Esses eventos marcaram profundamente, né, a economia global, alteraram o equilíbrio geopolítico em torno do fornecimento de petróleo. Enquanto isso, o que acontecia no Brasil nessa época? Aqui a gente nadava de braçada. Né? Era o auge da ditadura militar, o presidente era Emílio Garrastazu Médici, o bicho pegando, matando gente nos porões e tal. Só que o Brasil crescia a taxas chinesas, né? Na época, 10, 12% ao ano. Tá certo? Então o Brasil era o país. Cara, o mundo inteiro em recessão e a gente mandando bem. Só que o nosso crescimento vinha do quê? Acontecia via endividamento. E depois trará a grande crise econômica dos anos 80. E aí quando o negócio degringola de vez, né? Depois o Brasil passa no governo Sarney por moratória internacional, resolve não pagar ninguém, coisa de Sarney, certo? Mas como falei, isso não é um vídeo político. Vamos voltar aqui para dar muita vontade de esclarecer um pouco essas coisas, mas vamos voltar aqui para a história. Bom, a Israel, o que acontece? Chama o pessoal para entrar numa conversa de paz. Falei, cara, ok, vamos resolver isso aqui. Nesse contexto surge a Organização da Libertação da Palestina, que é a OLP, que começa a lutar para ter o que é chamado, o que eles definem de libertação da Palestina, que é um nome assim, mais de propaganda do que outra coisa. Mas enfim, ele usa esse nome porque na verdade ali todo o mundo é árabe, né, como os outros, vamos dizer assim, eles definem essa identidade a partir do uso, vamos dizer, político desse nome. Né? E nesse momento o que vai acontecer é que Israel conversa com o Egito, que fica no sul, então de novo, aqui está o mapa de Israel, o Egito está aqui embaixo, certo? E no meio deles tem a Península do Sinai. E o Egito então aceita fazer um tratado de paz com Israel. Lembrando que o Egito esteve na guerra contra Israel também. Né? Inclusive, coitado do Anwar Sadat, que foi um líder militar e político egípcio, que serviu como presidente do Egito de 1970 até seu assassinato em outubro de 81. Ele morreu assassinado, né? Por isso, quando o Egito aceita fazer a paz, e faz, e o Anwar Sadat é assassinado, Israel resolve devolver a Península do Sinai. Né? Então, assim, mapa de Israel aqui, o Egito aqui embaixo, e aqui no meio uma península grande, que é 3 vezes maior que o Estado de Israel. Então, na guerra, o Israel domina essa região, teve o acordo de paz com o Egito, e Israel falou o quê para o Egito? Não, pode ficar com essa terra, que essa terra é tua, a gente estava aqui por uma questão de guerra. Então, aliás, esse foi um dos pontos do Tratado de Paz. Então, assim, Israel sempre trocou terra por paz, nem sempre deu certo, como no caso da faixa de Gaza. Bom, aí depois Israel faz paz com a Jordânia, né, e ganhou muito com isso, e a área que não aceitou ser Estado de Israel, que é separado, é a área tecnicamente um projeto de um Estado palestino, que é a Cisjordânia, e a faixa de Gaza é separado. Né? Então a faixa de Gaza é aqui em cima, no nordeste, onde está o mapa de Israel, e no sul, uma coisinha, um band-aidzinho de terra, que é a faixa de Gaza. Eu vou falar do tamanho dele já. E assim permanece na tratativa de tentar viver em paz. Então a faixa de Gaza tem, né, quer dizer, uma área de 365 km², sendo 41 km de comprimento. 41 km de comprimento. Numa maratona, são 42, ou seja, uma maratona é maior do que o comprimento da faixa de Gaza. E de largura, entre 6 a 12, depende do local, quilômetros de largura. Então, assim, é nada. É um espaço muito pequeno, mas que dá muita dor de cabeça.
Mas mesmo pequeno tem uma população estimada de 2 milhões de pessoas, agora depois dos ataques, não sei como é que está, mas é muita gente concentrada numa área muito pequena. Bom, só que para resolver isso, Israel fala assim, bom, vamos resolver a coisa de uma vez. Então, vocês vão ter um tratado de paz. Né? A coisa ficou famosa numa conversa, né, e decisão que eles tiveram em Oslo, e tanto é que todo mundo fala o acordo de Oslo, né? E Israel então exige a segurança do Estado, e se o pessoal concordar, vamos então fazer 2 estados com essa divisão. Só que por várias vezes houve uma tentativa de fechar a questão e quem que não concordou? Os palestinos. Nunca aceitaram nenhum acordo. Né? Então, aí houve um líder judeu que conseguiu um acordo de paz com Yasser Arafat, em Camp David. Tanto é que tem uma foto famosa que está o Yasser Arafat, o Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, e está no meio deles o Bill Clinton. Camp David foi uma região lá do governo americano, uma casa de campo, né? E foi assinado o acordo lá. Só que aí o que acontece? Teve um judeu radical que foi e assassina Isaac Rabin, o então primeiro-ministro de Israel, porque não concordava com isso. Então você vê que o negócio tem doido dos dois lados. Né? Então, o que acontece? Né? O Isaac Rabin desempenhou um papel central nas negociações de paz com os palestinos, né? Que culminaram nos acordos de Oslo, assinados em 1993, e esses acordos mediados pelos Estados Unidos, com o envolvimento de Yasser Arafat, da OLP, né? Estabeleceram uma estrutura de paz e criaram a Autoridade Palestina em 94. Rabin e Arafat, né, participaram da cúpula de Camp David, onde buscaram mais avanços para a paz no Oriente Médio. O Rabin ele foi assassinado em 4 de novembro de 95 por um tal de Yagal Amir, que era quem? Um extremista judeu. Né? Então quem matou o primeiro-ministro de Israel foi um judeu, extremista de direita, que se opunha ao processo de paz com os palestinos. Né? Por quê? Porque Amir acreditava que o Rabin estava traindo Israel ao fazer concessões territoriais aos palestinos. Né? Ou seja, como eu falei, doido é o que não falta, em todos os lados. Então agora a coisa é difícil de entender porque Israel, veja só, o Estado de Israel é um espaço democrático, né? É um espaço que tem 2 milhões de árabes vivendo lá. No parlamento de Israel tem umas 12 ou 13 cadeiras reservadas para os árabes. Das 120 cadeiras que existem no país, você tem cidades israelenses onde o prefeito é árabe, inclusive árabe muçulmano. Então é uma sociedade onde você tem religioso, tem gente secular, você tem Bahá'í, você tem drusos, você tem imigrantes africanos, asiáticos, árabes cristãos, árabes muçulmanos e judeus de tudo quanto é tipo. Né? Então, assim, agora no ambiente dito árabe-palestino não pode ter ninguém, a não ser o pessoal árabe mesmo, né? Quase que exclusivamente muçulmano. Então, a coisa foi se complicando e começou todo esse processo de atentados, de coisas, tentando, assim, na verdade, fragilizar e acabar com o Estado de Israel. Então, nesse cenário, todo o que aconteceu é que o partido que se estabeleceu na Cisjordânia, chamado Fatah, é um partido que conversa e está em diálogo com Israel. Mas se está em diálogo com Israel, por que dá esse pau? Pois é. Então, vamos chegar lá. Em 2005, Israel tomou a decisão unilateral de devolver a faixa de Gaza. De novo, Israel trocando terra por paz, né, no chamado plano de desconexão. Então, o primeiro-ministro de Israel, o tal de Ariel Sharon, que você deve ter ouvido já falar também, implementou um plano com o objetivo de retirar todas as tropas israelenses e desmantelar os assentamentos judaicos na faixa de Gaza. Isso deu um pau largado em Israel, porque se tinha muito judeu que foi para lá, para morar lá, não sei o quê. E aí chega o primeiro-ministro, Ariel Sharon, e fala assim, cara, vamos sair daí. Retirou os judeus de lá, os caras ficaram chateados, mas enfim, e tirou e saiu. Muito bem. Mas por que Israel não devolve então a Cisjordânia, já que ele devolveu a faixa de Gaza? Né? Porque
que Israel não devolve as colinas de Golã também. E isso é uma questão de geografia. É engraçado porque essa região é uma região pequena, mas é muito rica geograficamente. Então tem deserto, tem montanha, tem neve, tem praia, é uma coisa impressionante. Então, as colinas de Golã, claro, colina é um lugar elevado, né? Então você tem as colinas de Golã e a Galileia está aqui embaixo. Então se você devolve isso daqui, né, é pedir para o pessoal tirar em você o tempo todo, né? Então o que Israel fez para a questão de segurança? Tomaram 10% como uma faixa de proteção, porque não tem como você ficar aqui embaixo e entregar para o pessoal ficar tirando em você o dia todo, né? Ou seja, veja só, um míssil saindo da Cisjordânia, que está no Nordeste, lá no mapa de Israel, chega em Tel Aviv em 9 minutos depois. Por quê? Porque a Cisjordânia é a parte mais elevada. Se o pessoal, né, o povo de Israel, não garantir segurança, é assassinar o atestado de morte, né? Sei lá, eu acho que porque nós temos 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo, temos toda uma... Então, um mercado consumidor grande, tem a questão do petróleo, uma série de coisas. Então, a mídia mundial pesa pelos interesses econômicos, então ela favorece uma postura de Israel. E tem uma coisa dividida que não é muito equilibrada e correta, né? Fora que é uma postura, tem uma postura extremamente ideologizada pela imprensa e pela academia, ambos com viés de esquerda, claro, né? Que é contra os Estados Unidos, que sempre apoiaram Israel, né? Então, quando você vê o noticiário, é excessivamente crítico diante de Israel e não apresenta muito problema do outro lado. Então, recentemente, por exemplo, né, saiu a notícia que o número de mortos lá, depois do ataque de outubro, na verdade, é metade do que estava sendo divulgado pelo Hamas. E o Hamas, o que é? Um grupo terrorista. Quando Israel entrega a faixa de Gaza, quem assume não foi o Fatah que controla a Cisjordânia, foi um grupo terrorista Hamas. Matou todo o povo do Fatah e assumiu lá. E aí começou a se armar, que não sei o que e tal, né? Então, vocês se lembram quando aconteceu um ataque no hospital, né? E todo mundo bateu pesado, olha, Israel atacando o hospital, então manchete, tudo quanto é jornal. Mas quando ficou confirmado que o ataque tinha sido da Jihad Islâmica, aí o assunto morreu, ninguém falou nada, né? Então tem muito viés contra Israel. E eu não estou falando aqui que Israel é santo e os outros são... Não é isso. No mundo nunca houve mocinho bandido, só em filme de Hollywood. Então você tem problema dos dois lados, tá? Os dois lados fazem bobagem, tá certo? Como eu falei, isso aqui não é um vídeo político. Eu estou contando desde onde veio, lá de trás, né? Das origens, então que está na Bíblia, Velho Testamento, aí vem Novo Testamento com o povo romano, aí vem os turcos otomanos, aí França, Inglaterra, aí vem a ONU, né? Então assim, vai vendo. Então Israel entregou a faixa de Gaza porque, cara, não tinha, não representava na época nenhuma ameaça. Ah, mas as pessoas falam que Israel fechou Gaza. Como assim fechou? A faixa de Gaza tem saído para o Egito. Então, sim, quiser sair, vai para o Egito. Mas por que eles não saem para o Egito? Porque o Egito sabe o problema que Gaza se tornou. Então, o Egito também falou, não quero esse povo aqui. Então, o que acontece? Quando Israel sai de Gaza, como eu falei, entrou o Hamas em 2007. E quem que é o Hamas? É um partido jihadista que não aceita nenhuma conversa ou diálogo nem com judeu, nem com cristão, nem com os outros muçulmanos. Né? Por isso que esse pessoal eliminou, né? Mataram todos os membros do Fatah, como eu falei, que é o partido político que conversa com Israel, que controla hoje a Cisjordânia, que é uma tentativa de Estado, não é um Estado ainda, né? Que e se vocês tiverem alguma dúvida, né, leia um livro que chama O Filho do Hamas, né? Que ele conta esse contexto, né? O pai dele foi um dos fundadores do movimento, o filho do Hamas. É um livro bem interessante, né? E olha só, o Hamas tem atacado Israel por 16 anos. Então, desde o ataque terrorista de 10 de outubro do ano passado, 2023, o Hamas jogou 19 mil mísseis contra Israel. Ou seja, 55 mísseis todos os dias, em média. Então, você imagina, todos os dias, você receber na sua cabeça 55 mísseis. O que você acha disso? Então, assim,
Os caras mandando míssil direto o tempo todo. E agora que a coisa foi revelada, então, eles transformaram, né, Gaza num poço de miséria, construindo túneis, se armaram. E é uma coisa complicada, porque é difícil, né? Porque a comunidade internacional, pelo menos parte dela, e a própria ONU, tinham conhecimento disso, eles tinham que ter tido a responsabilidade de dizer, pessoal, peraí, cara, não é por aí, né? E aí joga o peso só sobre Israel. Enquanto do outro lado, não, né? Agora, de onde vem isso, né? Lamentavelmente, vem do regime autoritário do Irã, que, aliás, o pessoal nem entende isso, né? O Irã não tem nada a ver com árabe, nem com turco, né? Curiosamente, eu acho que uma das... o Irã é persa, não tem nada a ver a língua, a cultura, nada, não é árabe, tá? Mas eu acho que uma das razões para que isso aconteceu é porque Israel estava crescendo muito em paz com outros países islâmicos. Então, Israel estava em paz com a Turquia, estava em paz com o Egito, com a Jordânia, com o Marrocos, com o Bahrein, com os Emirados Árabes, com o Sudão, né? Tinha iniciado um acordo de paz e ia fechar a paz com a Arábia Saudita, que é, aliás, a rival do Irã. Aí o pessoal provavelmente falou, não, agora não. Isso está crescendo muito, é muito complicado, né? E aí eles resolveram então pegar pesado. E o regime dos ayatollahs do Irã, né? E nada tem a ver com o povo iraniano, que é um povo extraordinário, certo? Esse regime autoritário está por trás dos grupos terroristas, os Houthis do Iêmen, o Hezbollah no Líbano, que aliás está um pau agora, né, que Israel está atacando, ele acabou de assassinar o líder deles, o Hamas, né, junto com o quê? Com os recursos que vêm da onde? Recursos desses grupos terroristas? Do Catar. Não teve a Copa agora, né? Então, toda essa situação, né, eles entraram com tudo, tá certo? Para atacar Israel, porque não há conversa, eles querem acabar com o Estado de Israel, né? É claro que a gente, né, o ataque terrorista de outubro do ano passado foi uma falha de segurança gigantesca, né? E algumas pessoas falam, mas será que isso agora, a gente pode achar esse conflito em algum texto bíblico específico, é o fim dos tempos, é o Apocalipse? Cara, não, né? Isso tem algumas pessoas que falam, é a luta de Ismael contra Isaac, né? Na história lá de Abraão. Olha só, os iranianos, como eu falei, não tem nada a ver com Ismael, nem com Har, não com nada, é outro pessoal. Então começa como não conhece, começa a botar as coisas num contexto que ele não tem condição de entender. Então você tem que parar, deixa eu entender esse negócio. Quando você entende, você fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A guerra se estende principalmente por um motivo, penso, geopolítico, pelos interesses econômicos e por uma postura realmente antissemita e anti-ocidente desses jihadistas. Então, esses jihadistas, esses grupos terroristas, eles são, não é contra Israel, são contra o Ocidente. Eles chamam a gente, os ocidentais, de cães infiéis. Por que infiel? Porque não acredita na religião deles. Por que cães? Porque nessa região, cachorro não é como aqui. Cachorro é um animal inútil. Né? Você não tira leite, você não tira lã, nada. O cachorro é uma coisa... Então, assim, ele é um animal desprezado. Não é como a gente aqui que gosta de cachorro. Não, cachorro é a pior coisa que tem. Né? Então, veja só, existe uma causa palestina. Ela é justa. E que a gente... E o que é que a gente vai fazer com esses árabes que estão ali e precisam chegar num acordo de paz e conviver adequadamente na região? Então, isso é uma coisa. A causa palestina é justa. Eu acho que eles têm que ter um país, sim. Porém, tem uns caras terroristas, cara. Então, esses terroristas, o que eles fizeram? Sequestraram a causa palestina, porque parece que o povo palestino. Não é o povo palestino, é um grupo de terroristas. É como se fosse no Rio de Janeiro os traficantes do morro. Entendeu? É a mesma coisa. E eles usam isso como bandeira. E eles não estão nem aí pro povo palestino. Tanto é que o Hamas usa pessoas como escudo humano. Né? Faz o que faz e tem feito coisas desastrosas na região. Como outros movimentos jihadistas também. Então é tipo Hezbollah, o Estado Islâmico, Irmandade Muçulmana, tem um monte de nome lá. ISIS. Né? Todos esses movimentos são uma ameaça, inclusive para outros muçulmanos, porque eles não aceitam. Inclusive quem sofre muito na mão desse pessoal são os sufistas, que são muçulmanos místicos, né? E que acabam tendo muitos problemas, porque eles são muito rejeitados por eles também.
Então, nesse cenário, a gente, né, tem esse movimento com essa proposta, e Israel agora chegou no ponto, depois do negócio, né, tão cruel, absurdo que foi feito, né, em outubro do ano passado, falou, não, agora a gente tem que aniquilar esse Hamas aqui da vizinhança, porque esse negócio não tem como parar, né? O próprio povo, né, de Israel, eles perderam as pessoas, um pessoal machucado, o avô dele passou por campo de concentração, cara, é um negócio muito complicado, muito difícil, né? Então, assim, a nossa relação com Israel, então, assim, envolve coisas maiores, são os valores ocidentais, como liberdade, democracia. Eu sei que tem gente que diz, a gente sempre tem que ser a favor de Israel, porque Israel é de Deus. Aí não é bem assim, né? Aliás, Israel foi criticado inúmeras vezes pelo próprio Deus na Bíblia. Então, não é tudo que Israel faz está certo. Aliás, Israel faz um monte de bobagem. O primeiro-ministro de Israel, ele fez e continuará fazendo um monte de bobagem. Tanto é que dizem, né, assim, que se não tivesse tido o ataque terrorista, ele já tinha caído no poder, ele só está lá por causa da guerra, né? Então, assim, não tem que assinar embaixo só porque é Israel, né? Então, a situação é muito delicada agora, só que é o seguinte, né? Você também vê as pessoas dizendo, vamos ter um Estado palestino. Ok, eu concordo com isso. Acho que todos concordam, né? Como que também concordo que os curdos também têm o seu país, né? Quem são os curdos? É um tipo de povo árabe que não tem o seu país, não é árabe, mas é curdo, enfim. E eles estão espalhados por vários países, também são tratados, maltratados, são humilhados. Esse povo também deveria ter um país. Mas a gente nunca ouve falar porque os caras não têm voz, não sei o quê, enfim. Bom, o problema não é ter um Estado palestino, o problema é que esse pessoal não dá. Eles querem eliminar Israel da face da terra. Então, assim, não tem diálogo. E é um pessoal assassino, né? Então, eles estão dizendo que querem matar e erradicar Israel, né? Então, a questão não é o Estado palestino. A questão é que você está lidando com um terrorista, né? Então, assim, tem um Estado palestino de terrorista, como é que você vai conviver, né? E eu entendo que Israel deve ser defendido porque os valores de Israel são os nossos, do Ocidente. É o valor da vida humana, é o respeito às mulheres, é uma sociedade democrática, uma sociedade que tem mostrado a importância da ciência, do conhecimento, do progresso, do bem-estar, né? Então, assim, o povo de Israel chega lá no deserto de Negev, 2 gerações depois estão plantando alface no deserto, prêmio Nobel de monte. Então, cara, você tem, assim, a opção de estar alinhado com os valores de Israel ou a opção de estar alinhado com os terroristas do Hamas. Simples assim, né? Então, você tem, então, assim, um conhecimento Israel que faz parte daquilo que eu valorizo. Então, eu não posso dizer que eu sou contra Israel e favoreço porque o cara usa uma causa verdadeira. Assim também, como a gente não deve ter nenhuma coisa a priori contra o árabe ou contra o judeu, mas o Estado de Israel é uma realidade que faz todo sentido para quem defende os valores que a gente chama de judaico-cristão. Então, assim, agora, qualquer ditadura, seja ela de natureza ateísta, de esquerda, de direita, seja qual o nome que for, entre aspas, cristão, muçulmano, ela tem que ser rejeitada, né? Porque ela fere aquilo que é mais fundamental no que a gente chama de direitos humanos. Então, nesse sentido, eu acho que esses movimentos representam uma guerra contra a tradição judaico-cristã, que tem a ver com a liberdade e a vida civilizada, né? Então, eu acho que esse ódio gratuito aos judeus, eu sei que eles fazem coisas erradas, eu sei que mandam missa para lugar, eu sei, tá certo? Mas a questão é o seguinte, o cara, quem fala, né? O cara nunca foi para Israel, não conhece nenhum judeu, ele não sabe nada de aldeia, né? Com base em quê? Claro que tem influências, né? Da mídia, de tudo quanto é lugar, né? E aí é uma questão, né? De onde vem essa atitude, né? E eu só posso entender essa atitude gratuita do nada, por alguma coisa especial do indivíduo, alguma coisa maior, como um negócio generalizado, como a gente está vendo. E eu acho que é sei lá, parece uma coisa de fundo espiritual, problemático, né? Porque o mal odeia Israel, odeia os judeus, porque isso tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o cumprimento da história. Se você aniquila Israel, você aniquilaria um monte de coisa que tem a ver com a palavra de Deus e a Bíblia.
fala assim de nações do mundo, todos se voltando contra Israel. E eu acho que essa parte dessa atitude ante Deus, sei lá, uma coisa... E tem no livro de Amós, no capítulo 9, no verso 14, ele diz: Deus chamaria o seu povo de todos os lugares da terra e ele os plantaria de volta na sua terra para de lá nunca mais serem desarraigados. E a mesma coisa que a gente vê também no livro de Zacarias, a gente vê também, né, Jesus falando no livro de Lucas, no capítulo 21, dizendo um negócio muito importante, que é: Jerusalém estará sob o domínio dos gentios, até que o tempo dele se complete. Então vai chegar uma hora que Jerusalém volta para a realidade da administração judaica. Então, o fato dos judeus, na sua grande maioria, em pouco tempo, quase foram exterminados na Segunda Guerra, né? E hoje ser o que são, não é sem razão, né? Segundo, os judeus estarem na condição que eles estavam, e hoje ser uma potência importante no mundo, fazendo o que eles estão fazendo, é a coisa mais surpreendente em toda a história dos últimos 2000 anos judeus. Eles sempre entenderam que o cristianismo é um inimigo deles por causa da perseguição histórica, eles que crucificaram Cristo. E a gente sabe que não foi o Império Romano que crucificou Cristo, não foram os judeus. Ah, mas não sei o que, Caifás, não sei o que. Sim, mas quem fez foi o Império Romano. Hoje um grande grupo de judeus entendem, né, que especialmente o povo evangélico é amigo deles e ama Israel. Isso não aconteceu antes, né, na história. Então quem lê Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos, que eu já fiz um vídeo aqui, no capítulo 11, né, quando Paulo responde a pergunta: será que Deus rejeitou o seu povo? Ele diz abertamente: é claro que não, porque eu também sou judeu da tribo de Benjamim. Então Israel tem um lugar, sim, no final dos tempos, né? Israel caminha para a sua futura restauração espiritual, e a gente deve ter um coração voltado para isso e ser parte dessa bênção que cai sobre eles. O que não significa, evidentemente, que a gente, porque ama Israel, não deve gostar do árabe, ou deve ter problema com o palestino. De novo, não tem nada a ver. Aliás, os povos desse país sofrem com esses terroristas também, né? Jesus, que é o nosso Senhor, ordenou amar o teu inimigo. Então nós devemos amar árabes, amar palestinos, amar os judeus e mostrar o amor de Deus para com todos os povos, porque assim como Deus abençoou profundamente Isaac, ele também disse que abençoaria Ismael. Então nós devemos ser caminho de bênção. É tão bonito quando a gente vê em Isaías, no capítulo 19, que diz: porque diz que chegará um tempo que haverá uma estrada da Síria chegando até o Egito. Então vai acontecer que Egito, a Síria e Israel, os três juntos serão o povo de Deus. Esperamos pela paz do Cordeiro, e aí a gente, né, vai ter gente de toda parte celebrando a grande vitória do grande dia de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.